E aí vem a pergunta que é: como é o quadro clínico da candidíase e qual é a propedêutica que a gente tem, né, para a gente avaliar os quadros de candidíase? O quadro clínico vai ser, no momento que o fungo prolifera, né, que ele acaba formando ali os blastoconídeos, os blastóforos, né, e forma as pseudohifas, aí a paciente começa a ter sintomas. A cândida deixa de ser um fungo comensal e passa a ser um fungo patogênico. Ela começa, né, a provocar sintomas na nossa paciente. O que elas vão relatar pra gente? Corrimento. O corrimento ele tem um aspecto esbranquiçado que lembra uma coalhada, né? Lembra uma ricota, porque ele acaba sendo mais espesso, de aspecto macerado, e ele provoca uma irritação vulvovaginal muito importante, né? Gera uma reação inflamatória e isso provoca uma irritação vulvovaginal. Então, as pacientes, além de se queixar de corrimento, elas vão se queixar de prurido. Esse é o grande sintoma, né, associado à candidíase, é a coceira, prurido. O paciente chega e te diz assim, olha, começou a ter esse corrimento, ou às vezes ela ainda nem percebeu o corrimento, mas ela diz, olha, tá coçando absurdamente, eu tô desesperada com essa coceira. Às vezes as pacientes chegam a ponto, né, de elas fazerem coisas assim, por tamanho grau de desespero, né, pelo prurido, pela coceira, né, de às vezes colocar objetos ali, né, para coçar, porque realmente o processo, né, de reação inflamatória que gera acaba causando um prurido muito intenso. E é super comum também, né, as pacientes, pelo próprio ato de coçar, elas acabam fazendo microtraumas ali na vulva, na região genital, e aí quando elas vão fazer xixi, quando elas vão urinar, acaba a urina entrando em contato com essas lesões de coçadura e isso acaba gerando disúria também, né, que é aquela dor ao urinar. O paciente diz, além de tudo isso, eu comecei a ter dor para urinar também. A dor para urinar, ela justamente acontece porque ela se coça, né, e faz lesões sem querer, né, de coçadura ali da unha, e isso faz ela ter disúria. Mesma coisa que a dispareunia, que é a dor na relação. Às vezes as pacientes dizem, eu comecei a ter dor para ter relação sexual, né, parece que dói, que arde, né, ali quando vai começar a penetração. Justamente por isso. Ela se coça, ela faz micro lesões, às vezes faz lesões pequenas erosões ali na vulva, né, pelo ato de coçar, e isso acaba gerando também a dispareunia, né, a dor na penetração, no início da penetração, justamente porque a vulva acaba ficando muito machucada, certo? Esse é o quadro clínico clássico, típico, né, da candidíase. Essa paciente vai nos procurar com essas queixas. Eu sempre digo, gente, valorizem, tá? Porque candidíase é um sintoma muito incômodo. A paciente se queixa muito, a gente precisa atender essa paciente logo. E por que a gente precisa atender essa paciente logo? Porque se a gente não atender essa paciente logo, o que vai acontecer? Facilmente, né, ela vai pensar, não, então eu já vou usar tal coisa porque eu sei que funciona, ou ela vai ali para a internet e já vai pegar uma receita de bolo, ou facilmente assim, ó, 2 minutinhos de conversa ali no balcão da farmácia, ela já sai com uma medicação. E aí, muitas vezes, não é candidíase. Muitas vezes a gente tem um diagnóstico diferencial. A gente tem, por exemplo, uma vaginose citolítica, a gente pode ter um líquen escleroso da vulva, a gente pode ter até um câncer de vulva. Por quê? Se ela chegar lá no balcão da farmácia, né, ou se ela procurar na internet e escrever assim, ó, coceira vaginal, né, vai aparecer candidíase. E de fato, né, porque o principal sintoma associado à candidíase é coceira. Mas, atenção, olha só a relação semântica. O principal sintoma de candidíase é coceira. Mas coceira genital isoladamente não significa que ela tenha candidíase. Ela pode ter candidíase? Pode. Mas ela pode ter uma vaginose citolítica. Ela pode ter, por exemplo, um líquen escleroso. Ela pode, por exemplo, ter um câncer de vulva, né? Ou uma neoplasia intraepitelial vulvar. Então, coceira não é igual a candidíase. Apesar de candidíase ser praticamente igual a coceira, olha a relação inversa. Coceira não é igual a candidíase. Então, a gente tem que ter o raciocínio clínico, né, em medicina, da gente começar
pelo sintoma. É que em medicina a gente estuda as doenças, né? E não estuda de forma sindrômica os sintomas. Algumas faculdades, algumas escolas já estão mudando a forma de estudar medicina. Mas a paciente vai nos buscar pela queixa de coceira. E aí pensa comigo, ela pode ter outras coisas e às vezes ela está tratando erroneamente candidíase porque ela está mal orientada, ela está mal conduzida. Às vezes a gente tem que fazer essa meia-culpa também, né? Porque às vezes não é porque a paciente quis por conta procurar tratamento, né, e buscou na internet ou no balcão da farmácia. Muitas vezes né, mas às vezes a paciente ligou para o seu médico, para a sua médica assistente e a gente, não tinha horário, não deu, não sei o quê, só tem horário para daqui a um mês. Não tem como ela ficar com coceira por um mês, né, gente? Então, é importante, né, a gente ter esse filtro, né, e dizer, não, essa paciente eu preciso ver, eu preciso olhar. Tá, e aí ela chega com essa queixa lá no teu consultório, né, e a gente vai examinar essa paciente, né, então a gente examina, a gente passa o espéculo, vai ver que tem um corrimento, vai ver que a vagina tá hiperemiada, né, existe aquela vermelhidão na vagina, na vulva, às vezes a gente vê que quando tem vulvite já bem evidente, né, por cândida, a gente vê, né, também, às vezes não, né, às vezes não é tão evidente assim esse processo inflamatório, mas uma coisa imprescindível, gente. Parece uma coisa simples? Parece o nosso feijão com arroz do ginecologista? Sim, é uma coisa que é do nosso dia a dia, mas a gente pode errar o diagnóstico se a gente pular a etapa de fazer a lâmina. Não, Jader, poxa, não dá, às vezes o consultório tá cheio, tá lotado, tem um monte de paciente, não dá pra ficar perdendo tempo fazendo lâmina, né? Ou lá no lugar que eu trabalho nem tem microscópio e tal. Pois é, mas se você pular essa etapa de fazer a lâmina, tem chance de você errar. E uma chance grande, né, de você errar o diagnóstico. Às vezes pode ser que ela tenha uma outra condição. Vaginose citolítica, por exemplo, dá um quadro clínico igual, exatamente igual. Se você não fizer a lâmina, você não diagnostica vaginose citolítica. Tá, então quer dizer que eu preciso olhar a lâmina? Sim, coleta a lâmina, né? Faz a lâmina. Você vai lá, né, com um espéculo, pega, né, uma amostra do corrimento, cuidando para pegar sempre da vagina e não do colo, né? Faz ali uma coleta de uma amostra e faz uma lâmina. Não precisa ser uma lâmina, não, eu nem sei fazer grã, nem tenho material. Tudo bem, faz um exame a fresco, né? Que é simples de fazer. Eu não sei por que existe tanta resistência assim de fazer um exame a fresco do conteúdo vaginal. Vai ali, é simples, gente. Pega uma lâmina, pinga uma gotinha de soro fisiológico, uma gotinha só, soro fisiológico tem em qualquer lugar, não vem dizer que, não, mas eu trabalho no lugar que não tem essas coisas. Não, soro fisiológico tem, mesmo que você esteja numa unidade de saúde que tem um material super escasso, que não tem quase nada, sorinho fisiológico vai ter, né? Só coleta e põe uma gotinha ali de soro fisiológico na lâmina, pega uma amostrinha ali do corrimento, coloca na lâmina, põe a lamínula por cima e pum, vai ao microscópio e olha. No microscópio a gente vai ver, né, as pseudohifas. É fácil de ver, porque elas se atiram, né, ali nos campos microscópicos. A gente olha e vê aquelas estruturas que lembram galhos de árvore, são as pseudohifas, né, e aí a gente pensa, poxa, tô vendo, né, esses galhos de árvore aqui, isso aqui com certeza é candidíase. Às vezes a gente não vê as pseudohifas, às vezes a gente vê os blastóforos só, né, que são essas estruturas das esferas, né, com brotamento. É um pouquinho mais difícil de ver, né, o blastóforo ou blastoconídeo. E às vezes a gente vê as leveduras. Mas, na grande maioria das vezes, das pacientes que estão com sintomas, se ela já tem sintomas, você vai enxergar as pseudohifas, aquelas estruturas que se atiram ali nos teus olhos quando a gente está olhando o microscópio, no microscópio, né? Jader, mas eu acho tão difícil, né? Às vezes eu acho tão complicado de olhar no microscópio, de identificar ali no microscópio, especialmente quando tem muita célula, né? Às vezes tem os lactobacilos ali, tem um monte de leucócito, eu fico com dificuldade de ver, né? Então, uma dica que eu te dou, se tiver uma dificuldade de ver, é pingar hidróxido de potássio na lâmina. Então, você pode fazer isso faz parte da propedêutica da candidíase também, né? Como uma possibilidade, né? Não que seja obrigatório, mas é uma possibilidade. Se você pingar
uma gotinha só do KOH, aquele mesmo que a gente usa para fazer o teste de Whiff, né, que é o teste das aminas, que vai dar positivo na vaginose bacteriana, você pinga uma gotinha ali, que o KOH ele tem uma propriedade de remover os debris celulares da lâmina. Então, quando tá aquela poluição visual ali na lâmina, né, quando a gente tá olhando no microscópio, pinga o KOH, que ele remove os debris celulares, tira, né, os debris celulares, e aí ele tira os debris, mas ele não destrói as estruturas fúngicas. Então, você consegue visualizar melhor ali aqueles galinhos de árvore que são as pseudohifas, as famosas pseudohifas, certo? Então, é uma coisa que é importante fazer, né? Porque às vezes tem gente que diz, eu não tenho experiência em olhar no microscópio e tal. Melhor ainda, se você não tem experiência, mais uma indicação de você usar o KOH, porque o KOH ele vai remover os debris celulares e vai fazer você enxergar bem ali as estruturas fúngicas, né, as pseudohifas ou até os blastóforos, ou talvez as leveduras, né? As leveduras, elas são estruturas esféricas que a gente vê, né? Umas bolinhas esféricas, assim, e elas são bem refringentes, né? Elas brilham, assim, a gente olha, assim, elas brilham, são bem refringentes as leveduras. Algumas aí a gente enxerga a refringência delas, às vezes a gente já vê, né, o blastóforo ali formando, e logo, logo você varre ali com os seus olhos a lâmina e você encontra a pseudohifa e diz para a paciente, realmente, né, fecha aqui para candidíase, não é mesmo uma vaginose citolítica, então realmente é uma candidíase, eu vou tratar essa minha paciente para candidíase. Certo? Então esse foi o meu objetivo, né? O objetivo foi a gente discutir um pouquinho sobre os aspectos tanto microbiológicos, falamos sobre o gatilho microbiológico que faz gerar, né, a candidíase vulvovaginal, falamos sobre os fatores de risco, falamos sobre clínica e sobre a propedêutica, né? Então, bati bastante nessa tecla porque eu acho que é uma coisa super importante você saber, né? Tem que saber olhar a lâmina, né? Coleta a lâmina. Mas eu não sei. Tenta fazer, né? Às vezes na primeira não dá certo, a segunda não dá certo, a terceira não dá certo, e aí daqui a pouco, opa, essa aqui deu certo, né? Eu sempre digo que tem muitas coisas na vida que são assim, é que nem comer sushi. Olha só a comparação bizarra, mas é que nem isso, né? O sushi, eu duvido que a primeira vez na vida que você tenha comido sushi que você gostou, duvido, né? Mesmo quem ama sushi, a primeira vez que comeu, que esquisito isso aqui, né? Tá um gosto estranho, diferente, né? Mesmo quem não era habituado já desde criança às vezes a pessoa era habituada até ok, né? Mas quem come adulto pela primeira vez, você vai achar estranho. A segunda vez, já não tá mais tão estranho. A terceira já, tô gostando disso aqui. Fazer lâmina é assim também, né? A primeira vai ser um horror, assim, a gente vai pensar, não consegui ver nada aqui, aí depois faz mais uma vez, faz outra vez, e aí a gente consegue identificar as estruturas fúngicas e consegue dar um diagnóstico mais certeiro, né, para nossa paciente. Realmente é isso que você tem, certo? É melhor do que esses diagnósticos correndo, de olho, só assim, porque aí a nossa paciente definitivamente ela vai virar uma paciente super vulnerável, né? Aí, às vezes, se não era candidíase, ela vai ficar certamente, né, uma paciente super vulnerável a essas pseudociências que tanto estão surgindo por aí, né? Às vezes a paciente não resolveu, ela foi lá, consultou com um GO, o GO não fez, não examinou, não olhou no microscópio, a GO também não examinou, a segunda que ela consultou, o terceiro GO também não. Aí essa paciente já está desesperada, né? E daí ela com certeza vai se tornar uma pessoa muito vulnerável a cair, né, nessas armadilhas da pseudociência que tanto a gente vê por aí, né? E aí vem, não vou nem... Só citando algumas, né? A tal da luz pulsada, o óleo de coco, o não sei o que lá do abacate, né? Gente, isso aí é tudo falácia, isso não é ciência. Se realmente funciona, a gente precisa ter artigo, a gente precisa ter estudo que comprove, né, que realmente funciona. Então, é super importante, né, a gente atender, acolher a nossa paciente, saber que é uma queixa que ela precisa ser vista logo, né, não dá para deixar a consulta para daqui a 30 dias só, né, e precisa sim examinar bem essa paciente, precisa colher uma lâmina, olhar no microscópio, que aí realmente a gente vai estar sendo eficaz na condução do caso clínico da nossa paciente. Certo?